Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos hoje dando continuidade à nossa série Uma Vida com Propósito. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o que dirige a sua vida. O texto que nós vamos usar como referência está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. E essa é uma frase de Thomas Carlyle. Sabe, a gente aprende um princípio olhando para esse tema. A vida de todo indivíduo é dirigido por algo. Quando olhamos para a palavra dirigir, no seu significado, nós vamos encontrar no significado dessa palavra guiar, controlar, direcionar. E todas as vezes que nós estamos chutando uma bola, batendo um prego, dirigindo um carro, nós estamos fazendo isso, guiando, dirigindo, direcionando. E é importante entender aquilo que está direcionando a nossa vida, porque nós podemos ser dirigidos por um problema, por uma urgência, pelo fim de um prazo, sabe? Por uma lembrança dolorosa. Centenas de circunstâncias, emoções, valores podem estar dirigindo a nossa vida nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre 5 pontos importantes que podem estar dirigindo a nossa vida. E o primeiro ponto é: muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Quantas vezes o nosso passado, as lembranças que temos lá de trás, trazem culpa sobre a nossa vida e nós nos permitimos que aquilo que vivemos lá atrás defina o nosso futuro, defina o nosso destino, defina as nossas decisões, porque nós somos dirigidos pela vergonha, por aquilo que nós cometemos no passado. E essas lembranças trazem grandes prejuízos para a nossa vida, de maneira que, como erramos lá, não queremos errar para viver a mesma vergonha, para viver a mesma culpa, para viver o mesmo sentimento. E isso tem feito muitas pessoas viverem uma vida pesada, uma vida paralisada, ou sempre é direcionado a viver, sabe, aqueles sentimentos, aquele remorso, aquilo tudo, aquela lembrança do passado. Isso paralisa muitas pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, quando em Gênesis capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que quando Caim pecou, a palavra que nós encontramos em Gênesis na versão NVI diz assim: você será um fugitivo errante pelo mundo. A culpa faz isso nas pessoas, faz elas viverem uma vida de fuga. Elas estão sempre tentando fugir, elas estão sempre tentando correr, porque elas se sentem culpadas em todo momento. Porém, nós precisamos aprender uma verdade: somos produtos do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Somos frutos do nosso passado. Aquilo que fizemos no passado nos trouxe até aqui, mas não podemos ser prisioneiros do nosso passado. E temos a oportunidade de fazer novas escolhas e tomar novas decisões, nos desprender do passado e viver um futuro abençoado em Deus, porque Deus é especialista em novos começos. Ele não define o que vai fazer na nossa vida consultando o nosso passado. Não, porque Ele já conhece o nosso futuro. Ele é especialista em transformar a nossa vida. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que Ele tornou um assassino chamado Moisés no maior líder da nação de Israel. Ele pega um covarde como Gideão e transforma em um herói. A gente olha para tantos personagens bíblicos que, pelo seu histórico passado, eles não deveriam ser nada, mas Deus transforma aquilo que era culpa, aquilo que era condenação, em uma nova história. Então não permita que a
culpa conduza você. Não permita que a culpa dirija ou te leve a tomar decisões e ela sempre vai te levar para a fuga, sempre vai te levar para um ambiente onde você vai querer correr de Deus, se afastar de Deus. Mas permita que Deus te dê a oportunidade de viver novos começos e saiba que Ele pode mudar a sua história completamente. Por isso, o Salmo de número 32, versículo 1, diz assim: como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Deus pode e está te dando hoje a oportunidade de conhecer esse Deus que não quer que você seja dirigido pela culpa, mas Ele já te perdoou e por isso você pode se desprender dessa âncora do passado para viver um futuro glorioso, perdoado, amado e abençoado em Deus. Nosso segundo ponto é: muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. E está aqui um ponto que é tão crucial. Por quê? Porque isso nada mais é do que a falta de perdão. Muitas pessoas permitem que a raiva, o ressentimento, a amargura, o rancor que ela guarda dentro de si continue dirigindo a vida dela. E você talvez conheça pessoas que digam assim: eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu nunca mais confio em homem, eu nunca mais confio em mulher, eu nunca mais confio em nenhuma pessoa. Por quê? Por causa do passado, por causa do ressentimento, por causa da raiva, por causa das decepções que essa pessoa passou. E por isso ela se blinda, ela se fecha. E o problema da pessoa que não perdoa é que o ressentimento sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que o ofendeu. A pessoa que talvez tenha te ofendido, ela simplesmente vira as costas, vai embora. Mas quem recebeu aquela palavra, foi traído, viveu um momento difícil na vida, que se você não perdoar, você vai guardar esse ressentimento, você vai guardar essa raiva e é como dormir com o inimigo todos os dias. Tem uma frase que diz que não perdoar e sentir raiva de alguém é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Então, quando você não perdoa, quem sofre é você. Quando você não perdoa, quem adoece é você. Por isso é importante liberar o perdão, porque a palavra perdão na Bíblia significa dar licença. É você simplesmente chegar para a pessoa que te machucou, que te feriu e dar a ela e pedir a ela: com licença, por favor, eu preciso seguir, eu preciso continuar. Então, mesmo que as pessoas não façam ou não cheguem até você para te pedir perdão, que muitas vezes nos sentimos, temos aquele sentimento: eu não fiz nada de mal. Se a pessoa tem algum problema comigo, ela precisa vir e me pedir perdão. Só que, na verdade, lá no fundo, às vezes reconhecemos que ainda guardamos rancor, raiva, algum ressentimento. E se isso te incomoda, vá até essa pessoa. Peça perdão a ela. E enquanto você pede perdão, é como se você pedisse licença para continuar a sua jornada, a sua vida. E se a pessoa não te perdoar, como as pessoas às vezes perguntam: pastor, se eu pedir perdão e a pessoa não me pedir perdão, vou fazer o quê? Você não vai fazer nada, você já fez a sua parte. Continue, siga em frente, mas não permita que isso fique dentro de você, porque isso vai gerar uma amargura, vai criar raízes, vai te fazer adoecer. E não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus quer para você. Sabe por quê? Porque aqueles que te feriram no passado não podem mais te ferir, a não ser que você permita. Quando você perdoa, você está dizendo: eu não permito que mais ninguém me fira, eu estou curado. Não é ter raiva das pessoas, não é ter ressentimento e nunca mais confiar em alguém, porque se a pessoa trai, se a pessoa fere, ela dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Você dá o que você tem, você demonstra a sua essência, você demonstra o seu caráter, você demonstra a sua personalidade, você demonstra a vida de Deus em você quando você perdoa. E isso faz você viver em paz, isso faz você desfrutar de tranquilidade.
e nunca mais dormir com o inimigo e nunca mais ter aquele sentimento dentro de você. Solte isso, libere isso, perdoe. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe o seu irmão, perdoe o seu familiar, perdoe as pessoas e se liberte dessas algemas que tentam te prender o tempo todo, para que você viva uma vida leve, para que você viva uma vida dirigida por Deus e não permita que isso te leve a tomar as decisões erradas, mas que o Senhor seja aquele que vai te guiar. Nosso próximo ponto é: muitos são dirigidos pelo medo. Você conhece pessoas que têm medo? O medo paralisa, o medo neutraliza. Sabe que o problema do medo é que quando as pessoas que são dirigidas pelo medo frequentemente são as pessoas que mais perdem oportunidades na vida, porque o medo impede elas de tomar decisões, impede elas de avançarem, impede elas de arriscar. E sabe, muitas coisas na nossa vida alcançamos porque nós arriscamos, porque demos um passo um pouco além, porque confiamos e cremos. E ter medo é não ter fé. Quando eu tenho medo de agir, eu não estou confiando em Deus. Eu não estou acreditando que Deus pode fazer, que Deus pode realizar. Mas quando eu tenho fé, eu tenho ousadia, determinação, força de vontade de alcançar, de conquistar. E por isso você não pode permitir que o medo dirija você. Porque o medo, ele é um encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar aquilo que Deus pretende que você seja. É como se você visse uma grade aberta e você mesmo entrasse ali e se prendesse. É um encarceramento voluntário. Então não permita que o medo guie você, que o medo dirija as suas decisões. Por isso eu gosto do texto de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, que diz: podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. O amor de Deus faz com que não vivamos com medo. Deus não nos deu um espírito de temor, como ele disse lá em Timóteo. Ele nos deu um espírito de ousadia, de autoridade. Você não pode permitir que o medo te guie, porque se você permitir que o medo te guie, você nunca vai chegar a lugar algum. Você sempre vai deixar para depois, com medo de algumas coisas, com medo de dar errado, com medo de fracassar, com medo da opinião das pessoas, com medo, sabe, de os seus familiares não te ajudarem, com medo das portas não se abrirem. Então não permita que o medo dirija, vá em frente, tome a decisão. Se Deus falou com você, se Deus é quem está dirigindo você, ainda que pareça impossível, Deus pode fazer na sua vida, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é maravilhoso. O nosso próximo ponto é: muitos são dirigidos pelo materialismo. Quando a gente olha para essa parte, é importante nós entendermos que Deus quer prosperar a vida dos seus filhos. Deus deseja nos abençoar em todas as esferas da vida. E prosperidade é exatamente isso, ser abundante e abençoado em todas as esferas, seja ela emocional, espiritual, familiar, nos relacionamentos, no trabalho, financeiramente. Porém, quando nós nos apegamos apenas ao dinheiro, ao materialismo, nós nos tornamos os mais miseráveis de todos. Algumas pessoas que pensam que a felicidade está no dinheiro. Algumas pessoas que pensam que autoestima e riqueza são sinônimos. Na verdade, são coisas completamente distintas. Há pessoas que acreditam que o dinheiro vai trazer toda a segurança, e passamos por uma pandemia nesse período que mostrou para todo mundo que ter dinheiro ou não ter dinheiro não impedia de todo mundo ficar doente. Claro, o dinheiro ajudou algumas pessoas a potencializar o cuidado com a sua saúde, mas praticamente todo mundo pegou essa enfermidade. Todo mundo ficou doente. Um mosquito pode entrar pela janela da casa de um milionário e morder a sua pele
e através daquela mordida, ele simplesmente pegar uma enfermidade e morrer. E o dinheiro não protegeu ele naquele momento. Então, as pessoas acreditam que o dinheiro vai promover todo tipo de segurança e, na verdade, só Deus pode nos proteger. Só Deus é o nosso porto seguro. Só Deus é a nossa confiança, e nós precisamos aprender e entender que se o dinheiro fosse suficiente, milionário não se jogava de cima do prédio. Milionário não tinha suas famílias destruídas. Milionários não ficavam enfermos. E, na verdade, é um medo acreditar que o dinheiro, a posse que alguém tem, vai trazer extrema segurança para essa pessoa. Por quê? Porque um terremoto pode acontecer e desabar tudo. Uma crise global pode acontecer e a riqueza de muitas pessoas simplesmente ruir da noite para o dia. O dinheiro pode desvalorizar. Então, nós precisamos aprender a ter segurança em Deus. Entenda, eu não estou dizendo que a gente não precisa trabalhar, buscar e conquistar recursos. Sim, Deus deseja te abençoar plenamente. Só que não coloque a tua segurança nisso. Não coloque a sua dependência e permita que isso dirija a sua vida, mas que Deus seja aquele que vai dirigir, porque qual é a escolha que nós podemos fazer? Andar com a bênção ou andar com o dono da bênção? Nós precisamos aprender a entender que a prioridade é Deus na nossa vida e é Ele que faz todas as coisas multiplicar e ser abundantes na nossa vida. Então, Deus precisa ser a minha direção, Deus precisa ser aquele que me guia, e eu sei que quando Deus me guia, Ele sempre vai me levar para o melhor. Ele diz na sua palavra: se creres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então, se eu creio, obedeço, permito que o Senhor me dirija, eu vou receber dele sabedoria, direção e vou fazer as melhores escolhas na minha empresa, na minha família, na minha vida emocional, e isso vai me fazer viver prosperidade. Isso vai me fazer viver uma vida abençoada. Mas quando Deus é o centro de tudo na minha vida. Próximo ponto é: muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Meu Deus, você conhece alguém assim que só faz as coisas à medida que ela recebe aprovação externa, recebe aprovação alheia? Muitas pessoas são dirigidas por isso. Ela compra roupa porque alguém gosta. Ela compra um carro porque alguém vai aplaudir ela. Ela vai morar em um bairro porque está todo mundo falando que aquele bairro é o melhor. Ela só compra o perfume que as pessoas gostam. Ela só faz o que as pessoas gostam. Essa pessoa permite que esse sentimento e essa necessidade de aprovação dirija completamente a vida dela. E isso é um erro, sabe? Eu gosto de uma frase que está aqui no livro, que é muito interessante, que diz assim, ó, eu não sei todas as chaves e todos os segredos para o sucesso, mas ser controlado pela opinião de outras pessoas é a forma mais segura de jamais viver os propósitos de Deus para a sua vida. Não permita que você seja dirigido pela necessidade de aprovação. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, você nunca vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Você vai fazer aquilo que agrada às pessoas. E de vez em quando você precisa ser um desagradador. Isso mesmo, você vai desagradar as pessoas. E você precisa aprender a fazer isso. Jesus não veio à Terra cumprir a sua missão agradando todo mundo. Ele veio cumprir a missão do seu Pai. Ele veio cumprir o propósito do Pai na vida dele. E nem por isso ele agradou todo mundo. Ele não andou pela necessidade da aprovação dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Se ele procurasse a aprovação deles, ou a aprovação dos discípulos, ou a aprovação da multidão, Jesus não faria nada.
mas ele simplesmente cumpriu o seu propósito e entendeu que mesmo desagradando as pessoas, ele continuaria no centro do propósito de Deus para a vida dele. Então não permita que você seja dirigido pela necessidade de aprovação. Não é a aprovação das pessoas que vai definir o caminho certo que você deve seguir. Há uma grande ilusão nas pessoas em achar, não, se a multidão está me aprovando, eu estou no caminho certo. Não, muitas vezes, por decidir andar no caminho certo, pessoas vão se afastar de você, pessoas vão achar que você é chato, é metido, é orgulhoso, mas na verdade você está cumprindo o chamado de Deus na sua vida. E quem não entende o chamado de Deus na sua vida não vai compreender essas coisas. Mas você que recebeu a palavra, que entendeu o chamado de Deus, é você que precisa seguir em frente, é você que precisa fazer por onde, é você que precisa colocar em prática o que Deus te chamou para fazer e entrar em ação. E ainda que você não seja aprovado pelas pessoas, continue fazendo. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção e uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. É importante que o propósito de Deus dirija a sua vida. Não medo, não ressentimento, não, o teu passado, a culpa, não o materialismo e não a necessidade de aprovação, mas que o propósito de Deus dirija você. Porque quando o propósito de Deus dirigir você, você vai tirar tudo isso da sua vida, você vai se desprender de tudo isso e vai permitir que o Senhor dirija os seus passos. Que Deus te abençoe através dessa aula e você possa voltar, anotar, pegar os pontos importantes para que você entenda que nada disso pode dirigir você, mas que somente Deus dirige os seus passos e você viva uma vida abençoada em Deus, em nome de Jesus. Eu te vejo na nossa próxima aula. Deus te abençoe.